História: o Pacto da Luz Vermelha. A lenda da Rua Augusta Canal, Rastros do Medo. Preparem-se, pois hoje vamos mergulhar nas profundezas sombrias de uma das maiores metrópoles do mundo. Um lugar onde o concreto e o caos diário escondem sussurros, antigos e verdades perturbadoras. São Paulo, a cidade que nunca dorme, também é o berço de lendas que arrepiam a espinha, e uma delas se esconde nas vielas e nos edifícios históricos da icônica Rua Augusta. Esqueçam o trânsito, as luzes brilhantes dos bares e o burburinho constante. Por trás dessa fachada vibrante há uma história, um segredo que se recusa a ser esquecido. Uma lenda que tem se espalhado por gerações de paulistanos, contada em cochichos nas madrugadas frias, nos bancos de praça ou entre goles de café, e forte em alguma padaria aberta 24 horas. É a lenda do Pacto da Luz Vermelha, uma história de ambição, desespero e um preço inimaginável a ser pago. Nossa história começa na década de 1950, um período de efervescência para São Paulo. A cidade fervilhava com a promessa de progresso, e a Rua Augusta, em particular, estava se tornando um polo de diversão e modernidade. É nesse cenário que conhecemos Afonso Ribeiro, um jovem arquiteto recém-formado, com um brilho ambicioso nos olhos e uma paixão avassaladora por sua cidade. Afonso sonhava em deixar sua marca, construir edifícios que desafiassem o tempo e que ecoassem sua visão de uma São Paulo grandiosa. No entanto, a realidade era dura. As oportunidades eram poucas, a concorrência feroz, e ele se via preso em um ciclo de pequenos projetos que mal pagavam as contas de sua modesta pensão na Bela Vista. Afonso passava noites em claro, debruçado sobre suas pranchetas, os dedos manchados de grafite, as ideias fluindo incessantes, mas o caminho para concretizá-las parecia um labirinto sem fim. Seus amigos, como o boêmio Ciro e a pragmática Beatriz, tentavam animá-lo, mas a frustração corroía Afonso por dentro. Ele observava com inveja a ascensão de outros arquitetos, muitos deles com conexões ou fortunas herdadas. Afonso não tinha nada disso. Apenas seu talento e um desespero crescente. Foi em uma dessas noites sem sono, enquanto caminhava pela Rua Augusta, que a semente do medo começou a germinar. A rua, geralmente vibrante, estava estranhamente silenciosa, banhada por uma névoa rasteira que obscurecia as calçadas. As luzes dos poucos estabelecimentos abertos pareciam mais fracas e as sombras alongadas dançavam ao seu redor como fantasmas. Afonso sentiu um calafrio, mas não era apenas o frio da noite. Era uma sensação de que estava sendo observado, de que algo antigo e sinistro estava despertando. Ele parou diante de um edifício antigo, uma construção imponente de estilo Art Deco, com janelas empoeiradas e uma fachada que exalava um ar de abandono. Era o antigo Teatro Alcazar, um lugar que diziam havia sido palco de grandes espetáculos, mas que agora estava em ruínas, com sua história de glória se perdendo no tempo. Uma luz vermelha, tênue e pulsante, parecia emanar de uma das janelas do segundo andar, atraindo Afonso como um hipnotista. Uma curiosidade mórbida o puxou para mais perto. Sem pensar, ele forçou a velha porta de madeira que rangeu em um lamento quase humano, abrindo caminho para um interior escuro e empoeirado. O cheiro de mofo e decadência era forte, e o ar estava pesado, como se 1000 anos de histórias estivessem ali condensados. Afonso acendeu seu isqueiro e a pequena chama dançou, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes cobertas de teias de aranha. Ele subiu a escadaria rangente, o coração batendo forte no peito, impulsionado por uma força desconhecida, até o segundo andar, onde a luz vermelha parecia mais intensa. Ele chegou a uma sala que outrora talvez fosse um camarim ou um escritório. No centro, havia uma mesa coberta por um pano sujo e sobre ela um objeto que parecia um livro antigo,
com a capa de couro puído e fechos de metal enferrujados. A luz vermelha parecia vir de dentro do livro, uma aura sinistra e convidativa. Afonso, hesitante, estendeu a mão e abriu-o. As páginas amareladas estavam repletas de símbolos e escrituras em uma língua que ele não compreendia, mas que pareciam vibrar com uma energia maligna. No entanto, em meio àquelas inscrições indecifráveis, uma única frase em português se destacava, escrita com uma caligrafia elegante, mas assustadora. O que você mais deseja pode ser seu, mas cada desejo tem um preço. Afonso sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Era como se as palavras tivessem sido escritas para ele, para seus desejos mais profundos. Ele fechou o livro abruptamente, o som do impacto ecoando na sala silenciosa. Um vento frio soprou pelas janelas quebradas, e ele sentiu uma presença ao seu lado. Não havia ninguém, mas o ar ficou denso e um murmúrio quase inaudível, um sussurro, como o roçar de folhas secas, pareceu preencher o ambiente. Deseje, dizia a voz, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Afonso fugiu do teatro, o coração na garganta sem olhar para trás. Ele correu pela Rua Augusta, o ar gelado chicoteando seu rosto, até a segurança de sua pensão. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras do livro e a voz sussurrante ecoavam em sua mente. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas o cansaço, a frustração, mas a sensação de que algo sinistro havia se conectado a ele era inegável. Nos dias que se seguiram, Afonso tentou ignorar o incidente, mergulhando ainda mais em seu trabalho. Mas a voz, antes um sussurro, começou a se tornar mais clara, mais insistente. Ela lhe oferecia o que ele mais queria: reconhecimento, sucesso, a chance de construir os edifícios que sempre sonhou. A voz sussurrava nomes de construtoras poderosas, de investidores que ele jamais conseguiria alcançar por meios convencionais. Ela prometia que seus desenhos, antes ignorados, seriam aclamados como obras-primas. A tentação era avassaladora. Afonso lutava internamente, dividido entre seu senso de moralidade e o desespero de sua situação. Ciro e Beatriz notaram a mudança em seu amigo. Ele estava mais pálido, com olheiras profundas e um brilho febril em seus olhos. Ele se isolou, trabalhando incessantemente, mas também murmurando sozinho, como se estivesse conversando com alguém invisível. Uma noite, a voz se manifestou de forma mais contundente. "Venha para o Teatro Alcazar", ela disse, "e receba o que é seu." Afonso tentou resistir, mas algo o puxava, uma força irresistível. Ele se viu caminhando novamente pela Rua Augusta, de volta ao teatro abandonado. Desta vez, a porta estava entreaberta e uma trilha tênue de luz vermelha o guiava para dentro. Ele subiu as escadas, sem medo agora, como se estivesse em transe. Na sala, o livro estava aberto sobre a mesa e a luz vermelha pulsava mais forte do que nunca. Afonso se aproximou e as palavras se materializaram em sua mente, não mais indecifráveis. Era um pacto de ambição. Ele teria tudo o que queria, mas em troca teria que ceder uma parte de si. Não era alma, não era sangue, mas algo mais sutil e insidioso. Sua capacidade de sentir alegria genuína, sua paixão desinteressada pela arte, sua empatia. Ele se tornaria um mestre da arquitetura, mas sua alma seria um deserto árido. Com a mão trêmula, Afonso assinou seu nome em uma página em branco que se materializou no livro, o sangue brotando de seu dedo, como se um espinho invisível o tivesse perfurado. No momento em que seu nome tocou o pergaminho, uma onda de energia gelada percorreu seu corpo. A luz vermelha explodiu em um flash cegante e ele ouviu uma risada gutural, vinda de algum lugar profundo, um som que gelou seus ossos. Então, o silêncio.
O livro se fechou com um estalo e a luz vermelha desapareceu. Afonso estava sozinho no escuro, mas uma sensação de poder e controle o invadiu. O pacto estava selado. A partir daquele dia, a vida de Afonso Ribeiro mudou drasticamente. Projetos antes inalcançáveis começaram a cair em seu colo. Ele era procurado pelas maiores construtoras. Seus designs eram elogiados como visionários e seu nome era sussurrado com reverência nos círculos da elite paulistana. Ele projetou edifícios icônicos que hoje adornam a paisagem de São Paulo. Obras-primas de concreto e vidro que se erguiam como monumentos à sua genialidade. Seus edifícios eram grandiosos, imponentes, mas, para quem os observava de perto, havia algo de frio, de impessoal neles. Ele se mudou para uma cobertura luxuosa na Avenida Paulista, com vistas panorâmicas da cidade. Seus amigos, Ciro e Beatriz, estranhavam seu comportamento. Ele estava sempre ocupado, sempre distante, e um véu de melancolia parecia cobrir seus olhos, mesmo quando ele estava rodeado de luxo e sucesso. A risada de Afonso, antes contagiante, tornou-se rara, e quando acontecia, soava oca, sem alegria. Beatriz, em particular, estava preocupada. Ela tentava se aproximar, mas Afonso a afastava. Uma noite, ela o encontrou no escritório de sua cobertura, debruçado sobre a prancheta, mas não desenhando. Ele estava olhando para o nada, com um olhar vazio, e murmurando para si mesmo. Beatriz o chamou, e ele se sobressaltou, como se tivesse acordado de um pesadelo. Afonso, o que está acontecendo com você? Ela perguntou, a voz suave, mas firme. Você não é mais o mesmo, eu mal te reconheço. Afonso olhou para ela e por um breve instante, Beatriz viu um lampejo de dor em seus olhos, um vislumbre do antigo Afonso. Estou bem, Beatriz, ele respondeu, a voz rouca. Estou apenas cansado. O trabalho é exaustivo, mas Beatriz não se convenceu. Ela começou a investigar. Conversou com amigos em comum, com pessoas que trabalharam com Afonso. Todos relatavam a mesma coisa. Ele era brilhante, mas implacável, frio e parecia ter perdido sua alma. A curiosidade de Beatriz a levou de volta à Rua Augusta, ao Teatro Alcazar, o lugar que Afonso sempre evitava e que, por algum motivo, parecia exercer uma estranha fascinação sobre ela. Ela forçou a entrada no teatro novamente, o mesmo ranger da porta a saudando. A atmosfera era a mesma, pesada, mofada, com a sensação de algo adormecido, mas presente. Ela subiu as escadas e, para sua surpresa, a sala no segundo andar não estava escura. Uma luz vermelha tênue pulsava no centro, emanando de uma mesa coberta por um pano sujo. Lá estava o livro. Beatriz hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ela estendeu a mão e abriu o livro. As páginas continham as mesmas escrituras indecifráveis, mas de repente uma página se abriu sozinha, revelando o nome de Afonso, assinado com uma caligrafia estranha, ao lado de símbolos que ela não compreendia. E abaixo do nome havia uma pequena nota, escrita com a mesma caligrafia elegante, mas agora em um tom de aviso. O preço é a sua alegria, seu futuro será vazio. Beatriz sentiu um frio na espinha. Ela entendeu. Afonso havia feito um pacto, e o preço era a sua própria felicidade. Ela fechou o livro, e no mesmo instante a luz vermelha desapareceu. O ar ficou gelado, e um sussurro gélido, como o de um vendaval, encheu a sala. Ele é meu. Ele escolheu. Apavorada, Beatriz fugiu do teatro, assim como Afonso havia feito anos antes. Ela tentou convencer Afonso a se afastar, a desfazer o que quer que ele tivesse feito, mas ele a ignorava, mergulhado em sua própria escuridão.
Ele estava construindo um novo projeto, o maior de sua carreira, um arranha-céu imponente no coração da cidade, que ele chamava de Torre dos Anjos, em uma ironia cruel com o que ele havia se tornado. Enquanto a Torre dos Anjos se erguia, um sentimento de inquietação começou a se espalhar pela cidade. Coisas estranhas aconteciam nas proximidades do canteiro de obras. Trabalhadores relatavam sussurros nas madrugadas, vislumbres de sombras esguias, e alguns diziam que a torre parecia sugar a luz ao seu redor, tornando a área mais sombria, mesmo sob o sol a pino. Em uma noite chuvosa e tempestuosa, Afonso estava em seu escritório na cobertura, finalizando os últimos detalhes da Torre dos Anjos. Ele parecia exausto, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação doentia. De repente, a luz vermelha voltou, mais forte do que nunca, pulsando no centro da sala. O livro antigo apareceu, flutuando no ar, e se abriu, revelando as palavras: "O tempo chegou. O preço final deve ser pago." Afonso sentiu um terror gelado se apoderar dele. Ele havia se esquecido. O pacto não era apenas a perda de sua alegria, era algo mais, o preço final. A voz, agora retumbante e monstruosa, preencheu a sala. "Você construiu seus monumentos de concreto. Agora, sua alma será o alicerce do meu império. A Torre dos Anjos será sua prisão." Afonso tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. Seu corpo começou a envelhecer rapidamente, seus cabelos embranquecendo, sua pele enrugando, seus músculos atrofiando. Ele tentou se mover, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Seus olhos se arregalaram de pavor enquanto ele via a luz vermelha o envolver, penetrando em sua pele, em seus ossos, consumindo-o de dentro para fora. Ele foi absorvido pela luz, que o transformou em uma figura disforme, um espectro translúcido, acorrentado ao brilho avermelhado. Seu último pensamento foi a lembrança do antigo Afonso, o jovem arquiteto cheio de sonhos, antes que a escuridão o engolisse por completo. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia do desaparecimento de Afonso Ribeiro. Ninguém sabia o que havia acontecido com ele. A Torre dos Anjos foi inaugurada com grande alarde, mas a sensação de estranheza persistia. Dizem que, em algumas noites, quando a névoa rasteira desce sobre São Paulo e a Rua Augusta fica silenciosa, uma luz vermelha pode ser vista pulsando no topo da Torre dos Anjos. E se você prestar atenção bem lá no alto, em meio aos ventos uivantes, você poderá ouvir um murmúrio, um lamento distante, como o sussurro de uma alma perdida, presa para sempre na concretude de seus próprios desejos. Alguns juram que, se você caminhar pela Rua Augusta à meia-noite e passar em frente ao antigo Teatro Alcazar, poderá ver a silhueta de um homem acorrentado à luz vermelha no topo da Torre dos Anjos, uma lembrança eterna do preço de um pacto que jamais deveria ter sido feito. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela Rua Augusta, em meio às luzes e ao burburinho, lembre-se da história de Afonso Ribeiro, lembre-se do Pacto da Luz Vermelha. Porque em São Paulo, a cidade que nunca dorme, as lendas urbanas são mais do que apenas histórias. Elas são avisos, ecos de verdades sombrias que se recusam a morrer. Se essa história fez você sentir um arrepio na espinha, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma das nossas próximas imersões no desconhecido. E se você ficou com vontade de mais suspense e terror, confira este outro vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Garanto que você não vai se arrepender. Até a próxima.